Então, sou o Luiz Fernando Daniel, do curso de Engenharia Civil do IFES. Vamos resolver dois exercíciozinhos hoje. O exercício 31 da seção 3.9, que é de taxas relacionadas, e o exercício 71 da seção 4.7, que é de problemas de otimização. Esses exercícios se encontram no livro do James Stewart, edição 7ª edição. Bom, o exercício 31 de taxas relacionadas. Problemas de taxas relacionadas tem por ideia, né, calcular a taxa de variação de uma grandeza em termos da taxa de variação de outra, né, que pode ser medida mais facilmente. Então vamos aqui o exercício 31. O topo de uma escada desliza por uma parede vertical a uma taxa de 0,15 metros por segundo. No momento em que a base da escada está a 3 metros da parede, ela afasta-se da parede a velocidade de 2 metros por segundo. Qual é o comprimento da escada? Então aqui nós temos dois valores informados e 3 metros. Então aqui nós temos o desenho, que seria esse L aqui, seria o comprimento da escada, Y seria a altura, né, do topo, a distância do topo até a base, e X seria o comprimento de base. Então, valores que ele nos fornece. Então, ele nos dá o Y, a derivada de Y, a taxa de Y, que seria derivada em função do tempo, né? Esses valores. 0,15 metros por segundo. Porém, esse valor diminui a cada fração de tempo, então é negativo. E ele também nos fornece o que? A derivada de x em função do tempo, que é 0,2 metros por segundo, quando x, que ele dá um valor, é 3 metros. Por essa figura, o que nós já vemos? Nós vemos uma relação entre os valores, que é o que? Por Pitágoras, né? Que pode ser L ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Derivando ambos os lados, né, para relacioná-los, nós temos derivada de L ao quadrado é zero. Derivada aqui. Aqui vamos ter que aplicar a derivada implícita, né? Também com a regra da cadeia. Então vai ficar deriva fora 2x, deriva dentro, derivada de x, mais 2y, derivada de dentro, derivada de y. Podemos agora dividir ambos os lados por 2, né? Vai ficar 0, 2x, vou destacar aqui, ó, o y mesmo, desculpa, corta aqui. Vai ficar 0 igual a x, derivada de x, mais y, derivada de y. Aqui, ó. Y derivada de y. Agora vamos isolar o único valor que não temos. Então a gente tem a derivada de y, nós temos a derivada de x, temos x. Qual valor nós não temos? Nós não temos o y. Então, isolando o y, vai ficar menos x, derivada de x, sobre derivada de y. Substituindo os valores, menos x, 3, derivada de x, 0,2, dividido pela derivada de y, 0,15. Isso aqui vai dar igual a 4 metros. Então, voltando a Pitágoras, nós temos L ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. L ao quadrado, L é o que nós queremos achar, x, 3 ao quadrado, y, 4 ao quadrado. Então, L é raiz de 9 mais 16, que é raiz de 25, então L é igual a 5 metros. E aqui a gente acha o valor do comprimento da escada, 5 metros.
Então agora vamos fazer o segundo exercício, que é o 71, problemas de otimização. Um observador permanece a um ponto P, distante uma unidade da pista. Dois corredores iniciam no ponto S da figura e correm ao longo da pista. Um corredor corre 3 vezes mais rápido que o outro. Encontre o valor máximo do ângulo θ da visão do observador entre os corredores. Dica: maximize tangente de θ. Então, nos problemas de otimização, né, na solução desses problemas, o grande desafio é converter o problema em problemas de otimização matemática, sabendo qual função nós vamos maximizar ou minimizar. Aqui ele já informa, ó, ele dá uma dica: maximize tangente de θ. Vamos observar a figura. Então a figura dá o ponto P e o ponto S, o observador 1 e o observador 2. Então um observador corre 3 vezes mais rápido que o outro. Então 3x e aqui x. E aqui 1, né? Uma unidade. Ele dá o ângulo θ, que é o que ele quer, né? Ele quer saber qual que é o maior ângulo θ. E aqui nós vamos fazer um ângulo beta. Então, analisando a figura, nós temos o que? Nós sabemos que a tangente de beta é x sobre 1. Quer dizer, tangente de θ, aqui, ó, tangente de beta, x sobre 1 é igual a x. E a tangente de beta mais θ é igual a 3x sobre 1. A tangente, porque é esse ângulo aqui, ó, que nós estamos pegando, ó. Esse ângulo aqui, ó. Então a tangente desse ângulo é 3x sobre 1. Então, nós estamos fazendo essa análise para depois isolarmos a tangente de θ. Então, resolvendo essa equação aqui, tangente de beta mais θ é o que? A tangente de beta mais tangente de θ sobre 1 menos tangente de θ, tangente de beta, é igual a 3x. Aqui nós já sabemos o valor da tangente de beta, que é igual a x. Então, x mais tangente de θ sobre 1 menos tangente de θ, x, é igual a 3x. Passando para o outro lado, vamos ficar com x mais tangente de θ, 3x, 1 menos tangente de θ vezes x. Vamos colocar agora o que tem incógnita tangente de θ de um lado e incógnita x do outro. Então vai ficar tangente de θ, ó, 3x vezes x tangente de θ, passando para lá, mais 3x ao quadrado tangente de θ, igual a 3x, 3 vezes 1, menos x. Então vai ficar, vamos colocar aqui, ó, tangente de θ, 1 mais 3x ao quadrado, e aqui 2x. Então, tangente de θ, isolando, né, vai ficar 2x sobre 1 mais 3x ao quadrado. Então, essa aqui é a função que nós temos que maximizar, porque a gente quer o valor máximo de θ. Então, vamos transformar agora tangente de θ numa função f de t. 2x, 1 mais 3x ao quadrado. Agora f de t. Ó, f de t, que é a tangente de θ, vai ser 2x, 1 mais 3x ao quadrado. Agora vamos maximizar ela. Então, f' t
Não, F'x, desculpa. F'x. Não sei de onde eu tirei T. F'x vai ser deriva de cima, né? Ó. Deriva de cima, acima é 2x, então derivada de 2x é 2, vezes a de baixo, 1 mais 3x ao quadrado, menos a de cima, 2x, vezes a derivada de baixo, vezes 6x. Tudo isso dividido pela a de baixo, 1x, 1 mais 3x ao quadrado elevado ao quadrado. Agora nós temos 2 mais 6x ao quadrado menos 12x ao quadrado sobre 1 mais 3x ao quadrado igual a, vai ficar 2 menos 6x ao quadrado, 1 mais 3x ao quadrado, então vai ficar igual a 2, 1 menos 3x ao quadrado sobre 1 mais 3x ao quadrado elevado ao quadrado. Então, vamos ficar com f' x igual a 2, 1 menos 3x ao quadrado elevado a 1 mais 3x ao quadrado. Então, o ponto em que a tangente de o θ vai ser o maior valor, vai ser quando a derivada de f é igual a zero. Então, 0 é igual a 2, 1 menos 3x ao quadrado, 1 mais 3x ao quadrado. Logo, vai ficar 1 menos 3x ao quadrado igual a 0. X vai ficar igual a... x ao quadrado vai ficar igual a 1 sobre 3. Logo, x vai ficar igual a raiz de 1 sobre 3. E agora, basta substituirmos x na função, na tangente de θ igual a 2x mais, dividido por 1 mais 3x ao quadrado. Então, virando aqui, ó, nós temos que... então, a gente achou x igual a raiz de 1 sobre 3. E nós temos que tangente de θ é 2x, 1 mais 3x ao quadrado. Substituindo, vai ficar 2 raiz de 1 sobre 3, 1 mais 3 raiz de 1 sobre 3 ao quadrado. Então, vai ficar 2 raiz de 3 dividido por 1 mais 3 vezes 1 sobre 3. Isso aqui vai dar 1. Então, nós vamos ficar com 2 raiz de 3 vezes 1 mais 1, 2, então, vezes 1 sobre 2. Então, vamos ficar com 1 raiz de 3. Então, essa é a tangente. Então, tangente de θ, 1 raiz de 3. Então, qual ângulo que a tangente do ângulo é 1 sobre raiz de 3? Ângulo π sobre 6. Então, esse é o maior ângulo que o observador, o ângulo máximo que ele pediu. O valor máximo do ângulo divisão do observador entre os dois corredores. Vai ser π sobre 6, ou 30 graus.